É o seguinte, hoje o meu compromisso com você é falar sobre algo que realmente me chama a atenção cada vez mais, né, nessa caminhada, como eu falei para vocês, de estar cada vez mais perto dos colegas médicos e ter a oportunidade de conversar com colegas médicos do Brasil inteiro, a gente perceber que realmente a realidade de muitos médicos não está fácil. E não só pelo mercado de trabalho, pelo modelo de mercado de trabalho que tem esmagado a nossa qualidade de vida, que tem diminuído, né, esmagado a valorização da nossa hora de trabalho, mas também porque o médico não teve, né, e não tem esse treinamento de organização, de gestão, de inteligência financeira. Então o que acontece? Com a graça, né, de Deus, cara, para nós médicos não falta trabalho, né? Dificilmente você vai ver um médico, eu não consigo uma oportunidade de trabalho. Pode ser que seja uma oportunidade que realmente você não seja bem valorizado, mas trabalho tem, cara. Então, assim, tem médico trabalhando exaustivamente, trabalhando muito mais do que gostaria e até do que deveria para sua própria saúde física e mental. Ou seja, dinheiro vem para a mão do médico. Só que o que acontece? Se você não tiver a organização, a gestão, a inteligência financeira, esse dinheiro ele não fica na sua mão. Então você começa a entrar num ciclo, entrar em armadilhas invisíveis que muitas vezes é a gente mesmo que cria na nossa realidade, na nossa rotina, sem perceber, por falta de consciência, de visão, de conhecimento, e você quando vê, você não está bem, você não está numa condição financeira confortável, você está desconfortável, e isso, gente, tira a tua paz. E eu tenho visto isso cada vez mais frequente. Eu não sei vocês, meninas, que estão aí, que convivem com outros colegas médicos, com amigas, com amigos médicos, se vocês percebem isso, não sei se isso chega nas conversas para vocês, dos amigos, mas quando os colegas vêm conversar comigo e a gente entra numa conversa mais voltada para a carreira, para o negócio médico, a gente chega nesse nível de conversa e isso me chamou a atenção. Então, por isso eu resolvi trazer para vocês esse tema hoje. Depois compartilha comigo aí, galera, nos comentários se vocês têm visto isso também com outros amigos, amigas médicos, se essa visão ela é só minha ou se ela realmente faz sentido para vocês aí no dia a dia nosso, na realidade que a gente tem vivendo hoje. Então, vou trazer hoje para vocês, turma, 7 passos que realmente são passos, existem vários passos, mas eu sempre trago aqui para vocês os passos, cara, os mais práticos, que você já pode colocar em ação e que realmente, se você aplicar, eles vão fazer diferença para você. Por quê? Porque eu aplico esses 7 passos na minha vida, com isso eu consigo ter mais organização, mais paz, mais tranquilidade. Ah, Ricardo, tu estás multimilionário? Cara, eu não tô, e eu acho que eu não preciso disso para ser feliz, mas eu digo para vocês, a gente tem bastante tranquilidade financeira no lockdown do ano passado, quando chegou a novidade da pandemia e todo mundo com medo, a gente não sabia, e a gente ainda não sabe claramente como se comporta esse inimigo do coronavírus. O fato é que nesse lockdown nós fechamos por 1 mês a clínica. No lockdown do ano passado nós fechamos a clínica por 3 meses. E cara, a gente só trabalha na clínica. A gente não trabalha, a gente não tem emprego, a gente não tem hospital, a gente não faz plantão, a gente só trabalha na nossa clínica. E nós fechamos por 3 meses. Então isso realmente foi muito preocupante para nós na época, mas como a gente tem essa organização, né, nós tivemos saúde financeira, tivemos caixa para manter o negócio girando, não precisamos desfazer ninguém, né, os nossos 12 colaboradores continuaram conosco, utilizamos alguns recursos, né, que o governo utilizou para facilitar a vida do empreendedor, mas mesmo assim, gente, se você de repente quase que zerar o teu faturamento, isso, se você não tiver um colchão, uma base, uma organização financeira, é o que aconteceu. Nós tivemos quase 800 mil empresas que fecharam, né, no ano passado, no ano de 2020. Quase 800 mil empresas fecharam as portas e nós vemos que continuam, né, empresas continuam fechando as portas. Por quê, gente? Porque se você não tiver fluxo, se você não tiver caixa, se você não tiver organização, inteligência financeira, e isso serve para uma grande empresa, isso serve para uma pequena empresa, como é o caso da nossa clínica, do nosso consultório, e isso serve para a nossa vida pessoal.
né, quando você ainda não montou, ainda não tem o teu consultório, mas você necessita dessa inteligência, dessa gestão financeira. Então é sobre isso que eu quero conversar com você, é você ter mais paz, mais tranquilidade, mais segurança com as tuas finanças. Isso interessa para vocês, meninas? Se interessa, coloca aí para mim o joinha, se você está interessado, que a gente vai começar agora. E não para, se você puder, mantém os coraçõezinhos aí. E vamos lá, vamos para o nosso primeiro passo de hoje. Primeiro passo, gente, nós já conversamos em outras mentorias sobre ele, e aqui na inteligência financeira não é diferente. Você precisa ter metas. Sempre, para tudo na tua vida, você precisa desenhar metas. Como assim, Ricardo, desenhar metas para aumentar a minha inteligência financeira? Eu preciso ter metas de 3 níveis para a minha inteligência financeira. Eu preciso ter metas do quanto eu quero faturar naquele mês. Então, às vezes você está trabalhando num local fixo, você já sabe quanto você vai faturar, porque é o teu salário. Mas talvez existam possibilidades de você aumentar o teu ganho, né? Fazendo um trabalho extra dentro daquele próprio trabalho, né? Tem empregos que você pega escalas de plantão e você aumenta o teu rendimento. Então, assim, você ter uma meta de faturamento mensal. Então, essa é a primeira meta que você tem que ter. Outra meta que pouca gente tem é a meta de despesas. Cara, quanto vai ser o meu limite, quanto eu vou gastar esse mês? Entende isso? Então, eu tenho que ter meta de faturar, de quanto eu vou ganhar, e eu tenho que ter meta de quanto eu vou gastar. E inteligência financeira, gente, a matemática é simples. É você, com o tempo, se organizar para ganhar mais do que você gasta. Ganhar mais do que você gasta. Porque você tem que ter a terceira meta, é a de lucratividade. Você precisa ter uma meta de lucratividade. Então, quanto de dinheiro vai realmente sobrar no seu bolso? É necessário que você desenhe isso todo. Quando você vai começar o teu mês, você planeja, cara, quanto que eu vou faturar, quanto que eu vou gastar, qual vai ser meu limite, meu teto de despesa, onde eu quero atingir de faturamento e quanto vai ser a minha lucratividade no final desse mês. Se você não fizer isso, tanto na tua vida pessoal, quanto se você já tem a tua clínica, o teu consultório, cara, você está indo sem norte. Então, se você não tem meta, você não tem um direcionamento para você poder trazer a tua equipe, né, teus sócios, quem trabalha com você, tuas secretárias, e olha, nós precisamos caminhar nessa direção, ok, gente? Então, essa é o primeiro passo, é você definir suas metas de ganhos, despesa e lucratividade. Vamos agora para o segundo passo, que é também um erro muito frequente na nossa classe para nós médicos, que é o quê? É você não separar, né, as despesas. Então é importante que você separe as despesas de pessoa física da pessoa jurídica. Então, se você já tem o teu consultório, se você abriu uma pessoa jurídica para prestar serviços, né, para um terceiro, né, para um hospital, alguma coisa assim, então você tem duas pessoas, você tem a doutora Érica, a doutora Thalita, a doutora Elisa, minha esposa que entrou agora aí, o doutor Ricardo é a pessoa física, e você tem, né, a empresa tal, que é uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica, e você deve ter o desenho, a organização financeira para ambas, para você entender como é que está a saúde financeira na minha vida pessoal, como é que está a saúde financeira na minha empresa. Quando eu misturo tudo, eu tendo a criar cortinas de fumaça que me deixam com uma visão embaçada, eu não consigo ter clareza de como é que está, e às vezes isso vai bagunçar a saúde financeira familiar, pessoal, da saúde financeira profissional. Então é fundamental que você tenha essa separação e entenda, cara, como é que está a saúde do meu negócio, da minha clínica, do meu consultório, e como é que está a minha saúde financeira familiar. É claro que, por exemplo, no meu caso, a doutora Mônica, que chegou aí, nossa grande amiga e empreendedora médica também, que tem a clínica dela, é claro que o teu rendimento, na maioria das vezes, ele vai sair de lá, da tua clínica para dentro da tua casa. Mas aquilo é o que a gente chama de prolabore, é a tua retirada, né, que vai alimentar o teu fluxo financeiro pessoal. E você precisa entender, cara, como é que eu posso viver o meu estilo de vida na vida pessoal para que eu mantenha a saúde financeira do meu negócio. E você só consegue fazer isso se você separar, se você tiver as planilhas de acompanhamento
para a gestão financeira do teu negócio e para a gestão financeira da tua vida pessoal. Você ter o controle sobre as suas despesas. Como assim, Ricardo? É você monitorar, é você planilhar, é você registrar. É nesse sentido que eu estou falando de controle. Despesas fixas e despesas variáveis. O que são despesas fixas? São aquelas que não mudam ou praticamente não mudam mensalmente, mas elas são despesas compulsórias, elas vão ocorrer todo mês dentro do teu negócio. Como se o teu negócio é alugado, você tem o aluguel, você tem a conta de energia, você tem a conta de telefone, de internet, água. Então, assim, são despesas fixas. Você tem a folha de pagamento, não importa se você tem 1, 2, 10, 20 funcionários, você tem a folha de pagamento. Você tem os impostos atrelados à folha de pagamento. Então, tudo isso são despesas fixas. Quer o teu negócio fature ou não, você pode ter cliente ou não, como aconteceu, como eu falei para vocês, nesse lockdown agora nós fechamos um mês e do ano passado nós fechamos praticamente 3 meses, 87 dias fechados. Então assim, quer você tenha faturamento ou não, as despesas fixas vão ocorrer. Então é importante você ter isso planilhado para você entender como é o teu fluxo de despesa mensal e as despesas variáveis, que são aquelas despesas que você realmente vão acontecer, muitas vezes elas vão acontecer de acordo com o teu faturamento. Então, de acordo com o teu movimento na clínica. Ou seja, quanto mais clientes eu tenho, quanto mais dinheiro eu ganho, mais despesa eu tenho no variável. Por exemplo, toda vez que eu faço uma consulta, que eu faço um procedimento dentro da clínica, eu emito o quê? Uma nota fiscal. Então, eu gero um imposto sobre aqueles serviços. Essas taxas, esses impostos sobre serviço, as taxas sobre o cartão de crédito. Então, tudo isso são despesas variáveis e eu preciso mensurar tudo isso. Quanto mais eu tenho pessoas circulando dentro da clínica, mais eu gasto com material de limpeza, mais eu gasto com impressos, com papel, mais eu vou... Então, quanto mais eu tenho fluxo de pessoas, mais eu vou ter determinadas despesas. Por exemplo, nós temos uma sala de procedimentos na nossa clínica. E ali eu preciso de soro, de equipo, eu preciso de gelco, eu preciso de curativo. Então, quanto mais fluxo eu tenho de clientes, mais eu preciso consumir esse material. Tem os medicamentos que eu preciso comprar. Então, se eu não tenho cliente, eu não tenho essa despesa variável. Mas quanto mais cliente eu tenho, mais eu preciso criar a minha inteligência e eu registrar isso também é importante para eu ter um outro registro, que aí já é da parte da administração, que não é o financeiro, que é o controle de estoque. Mas isso é outra conversa que a gente pode ter no futuro, se interessar para vocês. Mas aqui a gente está falando de finanças, gente. E se você não tem esse registro entre o que é despesa fixa e o que é despesa variável, você não consegue montar a tua inteligência financeira. E principalmente o que a gente vai ver lá na frente, que é um outro passo importante sobre essas despesas. Você só consegue olhar, ver isso com clareza se você verdadeiramente estiver com essas despesas controladas, planilhadas, registradas dia após dia, semana a semana, mês a mês. Se nesses 3 primeiros passos, gente, para quem está assistindo desde o começo, sobre estabelecer metas de ganhos, meta de despesa, meta de lucratividade, sobre você separar a despesa do ser humano, da pessoa física, do teu negócio, da tua clínica, do teu consultório, e sobre você ter o registro, né, e separando as despesas fixas das variáveis. Olha só, e olha aí, gente, se até aqui você já teve algo novo que você ainda não estava aplicando na tua vida, no teu dia a dia, fala para mim aí nos comentários o que foi de novo para você até aqui e o que você realmente vai aplicar. Vamos agora para o 4º passo. O 4º passo, gente, é você analisar as tuas fontes de receita. Analisar tuas fontes de receita. Como assim, Ricardo? Isso aqui é uma das coisas que eu vejo muitos médicos falharem, muitos médicos por falta de conhecer esse passo, dedicarem muito tempo da sua vida, né? E o nosso tempo é a nossa vida, cara. Cada segundo que passa ele não volta. Então, muito tempo da sua vida num trabalho, num local de trabalho onde ele é muito mal remunerado. E como ele está enxergando só o ganho final, aquele ganho no final do mês,
né, aquele montante do final do mês, ele não percebe que ele está dedicando muitas horas da vida dele a um local que paga muito pouco para ele mensalmente, quando a gente vai considerar a hora de trabalho do médico. E como é que você vai fazer isso, gente? Você precisa analisar as tuas fontes de receita. Então, tem pessoas que trabalham no consultório, atende no consultório do doutor, de um colega, né, do doutor X. Então você atende lá e às vezes você faz uma alocação de um horário lá, às vezes você paga um percentual, deixa um percentual da consulta. Tem gente que atende dentro dos hospitais, tem gente que atende num local público, tem gente que faz ainda escalas de plantão em locais privados, plantões em locais públicos. Então você acaba tendo várias fontes de receita, várias fontes de renda diferentes. E se você tem 2, 3 fontes, você precisa fazer essa análise para cada uma delas, que é o seguinte. Primeiro, quanto que eu recebo mensalmente de cada uma dessas fontes? E você estabelecer o percentual, né, em cima do total das fontes. Então, a minha fonte de receita A, ela representa 50% do meu rendimento, do meu faturamento mensal. A minha fonte B representa 30% e a minha fonte C representa 20%. Então você, primeira coisa, classificar qual é a tua fonte principal e o percentual que ela representa do todo daquilo que você ganha mensalmente. E depois é importante você mensurar quanto você dedica a cada fonte dessa. A essa que eu ganho 50%, eu dedico tantos dias do meu mês, tantas horas do meu mês, e você calcular isso. Na de 30%, na B, eu dedico tantos dias, tantas horas. Na C, eu dedico tantos dias, tantas horas. Porque isso vai te ajudar a fazer a conta, o cálculo que a gente vai ver agora. Então, agora você vai pegar cada uma delas, a fonte A, B e C, e você vai ver quanto que é o teu faturamento mensal. Então imagina que nessa fonte eu faturo 10 mil por mês. Então o meu faturamento mensal aqui é de 10 mil reais. Eu vou tirar as despesas que eu tenho, né? Então assim, eu tenho que deixar impostos, eu tenho que deixar, às vezes imposto de pessoa jurídica, às vezes imposto de pessoa física, que é maior, às vezes eu tenho que deixar a taxa da clínica. Então tira todas as despesas e calcula o teu lucro em cima desses. Então digamos que desses 10 mil que eu faturo, o que fica para mim é 8 mil reais, um exemplo. Então eu tenho 8 mil reais e agora eu vou dividir isso pelo número de dias. Então digamos que eu trabalhe 20 dias nessa clínica. Então 20 dias a 8 mil reais, eu estou faturando 400 reais por dia, né? 400 reais por dia. Eu divido, se eu trabalho 20 dias e o meu lucro é de 8 mil, eu estou faturando 400 reais por dia. Até aqui, ok, gente? E depois eu vou ver quantas horas do dia eu trabalho nesse local. Então, se eu trabalho 4 horas por dia e eu faturo 400 reais todo dia, a minha hora de trabalho está saindo quanto? 100 reais. Então, eu sei que nesse trabalho que eu faturo 10 mil, que fica 8 mil de lucro, que eu trabalho 20 dias e 4 horas por dia, sobra, eu estou sendo remunerado, né? Eu estou sendo remunerado com 100 reais a minha hora de trabalho. E você vai classificar as tuas fontes de renda pelo quanto elas estão valorizando a tua hora de trabalho. E muitos médicos não fazem esse cálculo de saber quanto que está saindo a sua hora de trabalho em cada fonte de renda. E depois você vê o quanto que você está dedicando da tua vida, do teu tempo para cada uma delas. Então você vai ter aqui no final a tua hora, o valor, o teu delta cifrão, ou seja, quanto que está sendo valorizado, quanto que é o valor da tua hora de trabalho em cada uma dessas fontes de renda. E isso aqui, gente, é fundamental que você tenha essa clareza para você tomar decisões no futuro. É fundamental isso. Então quem está comigo, quem está acompanhando esse raciocínio e acredita que a gente realmente precisa ter essa clareza, né, de separar as fontes de renda, de entender quanto que eu ganho de verdade, quanto que sobra para mim, qual é a minha lucratividade, quanto que está sendo a valorização, a minha hora de trabalho em cada uma dessas fontes de renda. Para quê? Para que você entenda se vale a pena você continuar investindo X horas naquela fonte de renda que às vezes te paga
R$ 50 a hora, ou se vale a pena você desviar essas X horas para uma outra fonte de renda que te paga R$ 250 a hora, entende? Só que você só vai entender isso se você fizer essa conta, se você tiver essa clareza. E claro que você vai ter que montar um planejamento, um plano de ação, e é isso que a gente faz com os nossos mentorados, é ter essa clareza, é entender isso e dizer, cara, agora como que a gente vai fazer para ir tirando tempo daqui e dedicando tempo para cá, onde você é muito mais valorizado, valorizada. Ok, gente? Até aqui fazendo sentido para vocês? Se faz sentido, coloca a nossa hashtag faz sentido. A turma do YouTube já deixa a tua curtida, o teu joinha aí, o teu like. Pega o link de compartilhamento, manda nos grupos de WhatsApp, e a galera aqui do Instagram, olha, explode os corações, e dá tempo ainda, galera, de você mandar os convites, os aviãozinhos aí para a turma, que a gente ainda está passando da metade. Vamos agora para os últimos 3 passos que eu resolvi, que eu separei hoje para vocês. Então coloca aí para mim se até aqui faz sentido para você, se tá acrescentando ideias para você fazer uma melhor gestão e ter mais inteligência financeira no teu dia a dia. Vamos lá, galera, vamos para cima. E agora a gente vai para o 5º passo, é você cortar custos. Então, cara, custo é que nem unha, né? Se você não tiver de vez em quando cortando, quando você vê a tua unha tá enorme, porque custo, gente, sempre você vai ter. Quando você percebe e você deixa passar e você não controla isso, e uma frase que eu quero deixar claro para você, aquilo que você não mensura, aquilo que você não mede, você não consegue ter controle, você não consegue ter gerenciamento, você não consegue montar uma estratégia de melhoria contínua sobre coisas que você não está enxergando, sobre aquilo que é invisível para você. Por isso eu falei aqui no início para você criar as tuas planilhas, né? As planilhas de faturamento, a planilha de despesa fixa, despesa variável, para que você consiga enxergar isso toda semana, toda quinzena, todo mês. E com quanto menos frequência você olhar isso, né, olhar semanalmente de preferência, você consegue ter decisões estratégicas melhores. E você só vai conseguir fazer esse 5º passo, que é diminuir custos, quando você tiver esses números na mão. Não dá para você fazer isso se você não está enxergando os números. E é fundamental para você aumentar a tua margem de lucro que você diminua a despesa. E o que você vai cortar? Primeiro, aquilo que é desnecessário, e você vai se surpreender como tem coisas que você vai pagando e que você vai usando tanto na vida pessoal, gente, muito mais na vida pessoal do que na própria clínica, do que no próprio consultório. Mas quando você tem esse controle, que é uma das coisas que a gente falou, né, da vida da pessoa física, da vida pessoal e da pessoa jurídica, você consegue enxergar que tem verdadeiros drenos, ralos do teu dinheiro com coisas que são desnecessárias, cara, que na verdade aquilo você não está nem usando, não está nem fazendo sentido para você. Então você já vai cortando isso aí. Você tem e você vai cortar custos daquilo que também é possível, né? Você não vai em detrimento da qualidade do teu atendimento, né? Você não vai cortar um custo que vai piorar a qualidade da tua entrega, daquilo que você faz para o teu cliente. Então não faça isso, mas o que for possível você vai cortando para você diminuir as despesas e aumentar a tua margem de lucro. Então esse aqui é o 5º passo, gente, é você ter a importância de você ter esses números na mão, de você mensurar, é que você pode controlar, você pode gerenciar. Vamos agora para o 6º passo. Ele se chama organização. Organização, é isso mesmo, gente. A organização, ela é um hábito, né? É uma habilidade que você desenvolve. Tem muita gente que diz, eu sou desorganizada, eu sou desorganizado. Cara, nós não somos nada, né? Nós não somos uma estátua, nós somos um rio que está o tempo todo fluindo em direção ao infinito, ao oceano. Então você sempre pode crescer, você sempre pode evoluir, você sempre pode desenvolver novas habilidades, novas características na tua personalidade. Basta você realmente querer, né? Então, ser organizado, ser organizada é algo que você precisa treinar. Então, se você não se considera uma pessoa organizada, começa a experimentar isso. Vai se tornando cada dia um pouquinho mais organizado e você vai ver a tua vida melhorar como um todo. É uma das características do sucesso, é você ser uma pessoa organizada. Então vamos lá, gente. Essa organização, ela diz respeito a você
mensurar os teus resultados, né? Então é importante que você tenha essas planilhas, que você organize, cara, um conhecimento básico de Excel. Por exemplo, na nossa clínica eu tenho a administradora da clínica e eu tenho um técnico administrativo que é um estagiário, que ele está já na parte final da faculdade de administração. E esse rapaz, ele tem habilidades com o Excel, né, com aquele programa de planilhas. E lá a gente vai montar os nossos indicadores. É fundamental que você tenha indicadores de performance, né, que na gestão a gente chama de KPI, né, que são os indicadores de performance do teu negócio, são os indicadores chaves, né, de performance do teu negócio, os KPIs, e é fundamental que você meça isso, que você meça esses indicadores, onde você vai ter ali número de ligações que a tua secretária faz, número de clientes que atenderam, número de clientes que se interessaram, número de clientes que fecharam consulta com você, quantas ligações foram para novos contatos, quantas ligações foram de resgate para os clientes antigos, quanto que teve de saída, né, de procedimentos, então assim, procedimento A, procedimento B, quanto que usou de material. Então tudo isso é organizado, tudo isso é você que vai fazer isso? Não é, cara, é muito mais barato você contratar um estagiário, um técnico administrativo, no caso um menor aprendiz, um estagiário para dentro do teu consultório que vai te ajudar a fazer isso, a preencher. Então, mas só que você tem que ter a clareza daquilo que você quer e ajudá-lo, né, e conversar com ele ou com ela para direcionar o que você precisa, para que você, tendo esses números na mão, você possa ter a clareza e tomar grandes, melhores decisões para você evoluir. Então, gente, essa organização, você ter as planilhas, você ter os indicadores que fazem sentido para o teu negócio, tudo isso vai te ajudar realmente a ter sucesso financeiro, a desenvolver a tua inteligência, a tua tranquilidade financeira. Deixa eu ver o que a Liamara falou aqui, olha. Beleza, Liamara. A Liamara está falando da importância, né, de tudo isso, né, de você se organizar, de você desenvolver esses processos todos, para que a gente tenha realmente mais tranquilidade, mais segurança financeira. Maravilha, gente. Se vocês estão curtindo, galera, coloca aí o coraçãozinho, o teu joinha, fala para mim se você está curtindo, e a gente vai agora para a reta final, para o nosso último passo, para o nosso 7º passo de hoje, que é você. Isso aqui, gente, eu tenho visto cada vez menos, eu tenho visto poucos colegas realmente darem atenção. Muitas vezes, como eu digo, não é porque não quer, é porque não está no seu radar, porque não está no seu campo visual, né, doutora Mônica, que é oftalmo aí, né, no seu campo de visão. Então, como você não está enxergando isso, você não está pensando nisso, você acaba não fazendo isso. E o que é, gente, esse 7º passo, que talvez seja um dos mais importantes para você construir a tua tranquilidade financeira no futuro? É você ter um compromisso com você mesmo, com a tua família, né, com a tua velhice, né, com um momento de vida que você não vai ter a mesma energia que você tem hoje, que é você construir o teu fundo de liberdade financeira. Teu fundo de liberdade financeira. E o que é isso, Ricardo? É você separar, cara, 10 a 15%. Então, se você fatura 10 mil, separe 1.000. Se você fatura 20, separe 2 ou 3 mil, né, de 10 a 15%, para você realmente guardar, poupar, investir, economizar e investir com inteligência. Então consulte, procure um consultor financeiro. Então, por exemplo, eu utilizo a operadora financeira, a XP Investimentos. Então eles têm grandes mentes lá, grandes consultores, que você vai pegar lá os teus 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, não sei, cara, quanto você vai se comprometer com você mesmo. E aquilo ali você colocar, né, num investimento que seja um investimento inteligente, dependendo do teu perfil, com médio risco, alto risco ou baixo risco. Eu trabalho mais com baixo risco e alguma coisa com risco mediano, porque eu não tenho tempo de estar olhando os investimentos de alto risco. Você precisa olhar ou pagar alguém que olhe isso para você, mas eu trabalho com baixo e médio risco, mas sempre sendo orientado por um consultor para dizer, olha, nesse momento do mercado financeiro, esse é o melhor caminho. E você ir criando essa rotina de todo mês, que seja 500, que seja R$1.000, mas que você vá colocando isso lá.
Não como as pessoas chamam, isso aqui é o meu fundo de emergência. Isso aqui eu estou criando um fundo para quando der uma confusão, quando der um lockdown Não, cara, porque se você começa a guardar dinheiro para uma emergência, você começa a vibrar na energia que vai dar um problema, que vai ter uma emergência, que você vai ter uma catástrofe e você vai ter que usar e pegar aquele dinheiro e torrar todo com uma emergência. Não faça isso. Se você quiser criar esse fundo, esse fluxo de caixa, faça isso no teu negócio como um fluxo de caixa. Mas o teu fundo, ele tem que ser o teu fundo de liberdade, para você usar lá na frente. Para você usar quando a tua energia estiver caindo, quando você tiver 65, 70 anos de idade, 75, e você não quiser mais ter o mesmo ritmo de trabalho, mas você ao longo dos 30, 40 anos para você chegar lá, você realmente fez a tua parte, você investiu, poupou, economizou e colocou isso num fundo de liberdade, onde você possa ter uma qualidade de vida decente, tranquila, dentro de toda a história que você construiu e que isso é muito merecido para o teu futuro. Então, gente, isso aqui é o que eu reservei hoje para vocês. Fala para mim aí o que vocês acharam desses 7 passos. Conta qual deles realmente não estava no teu radar, na tua visão, e você está verdadeiramente comprometido ou comprometida a colocar em prática. Fala para mim qual desses 7 passos você já sabia mais ou menos, ou ficou sabendo aqui, mas não estava ainda colocando em ação, em prática, e você se compromete a partir de hoje a dar esse pequeno passo, a começar a colocar em prática.